Boa tarde novamente a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui nesse dia, ainda mais pós-feriado, né? Nos torna a missão ainda mais nobre de honrar o tempo de vocês. São 2h05, a gente já deu esses 5 minutinhos aqui de aguardando realmente as pessoas que estavam entrando, e eu acho que a gente já pode dar início ao nosso webinar aqui do mês de novembro, que vai tratar de um tema extremamente interessante, né? A gente vem conversando muito nos últimos webinars sobre segurança da informação e formas de detectar e responder a esses incidentes de segurança da informação. E hoje a gente vai tratar de um tema que faz muito link com isso tudo que a gente vem conversando, né? Que é a possibilidade de vocês, das suas empresas, de terem uma última camada de resposta ao incidente, como, por exemplo, um incidente do tipo ransomware, quando todas as outras barreiras já não forem efetivas, né? Que é justamente a proteção das suas cópias, dos seus backups, para que elas possam ser restauradas em um caso de incidência e seus negócios poderem continuar normalmente. Para o webinar de hoje, a agenda está pautada da seguinte forma: eu vou falar um pouco da visão conceitual de como a Future vê esse desafio de proteger não só os dados, de fazer o backup da maneira tradicional, de tratar a continuidade dos negócios, mas também de proteger esses dados, de montar estratégias inteligentes, estratégias modernas, para que esse repositório de backup, esse repositório de guarda das informações vitais das empresas de vocês, estejam disponíveis na hora que a gente precisa, né? Então, são estratégias, digamos, de serviços, estratégias com alguns ferramentais, e hoje contamos aqui com uma grande parceira nossa, líder do mercado, líder em vários relatórios, como o Gartner, por exemplo, que é a empresa Vim, hoje representada aqui pelo Leonardo Cadilli, parceiro de longa data do Grupo Future, e também pelo Cícero Bedani, que vai estar fazendo uma demonstração de alguns casos práticos de situações que espero que nenhum de nós tenha que passar, mas se tivermos que passar, que passemos de forma planejada e que a gente possa responder a esses incidentes de forma muito precisa, né? Então, a agenda está pautada da seguinte forma: eu vou falar por volta de 10 minutos sobre o conceito, sobre a visão da Future, e logo em seguida o Leonardo vai fazer um briefing das soluções, das possibilidades que a parceria Future Vim pode apoiar vocês, e depois o Cícero vai fechar aí com chave de ouro uma demonstração de casos práticos, de cases realmente, de situações que possam vir a acontecer, e como as soluções da Vim mais a Future podem estar apoiando vocês nesse tipo de demanda, tá bom? Então, agradeço novamente a presença de todos vocês, principalmente do Léo Cadilli e do Cícero, que está aqui abrilhantando o nosso evento. Contextualizando inicialmente, pessoal, como eu falei, o objetivo de hoje é a gente conversar um pouco de proteção de dados, mas voltado principalmente à resposta ao incidente. Mas o desafio da proteção de dados ela tem se tornado cada vez mais desafiador, principalmente por conta do aumento do volume de dados. Antes a gente pensava em estratégias de proteção de dados de maneira muito simples, com uma rotação simples, mas com um aumento significativo desse volume de dados a proteger, tem nos tornado um desafio muito maior. Então, são estratégias diferenciadas, são tecnologias necessárias, como a própria desduplicação, para que a gente possa caber toda essa guarda de fitas dentro de toda essa guarda de dados dentro de uma estrutura que o custo-benefício se pague, e tem sido um grande desafio tratar esse aumento do volume de dados, né? A adoção de repositórios de dados além do perímetro também. Hoje é difícil a gente identificar uma empresa, né, que pelo menos não tenha casos de Shadow IT, no qual parte dos dados da empresa estão fora do perímetro, ou seja, sendo no computador do profissional, sendo num repositório de nuvem IaaS, sendo no próprio repositório SaaS, ou seja, um software que a gente consome via serviço, e isso também é dado da empresa, isso também é dado que nós devemos nos preocupar, né? Como que eu vou proteger isso? Eu protejo tão bem os dados que estão dentro do perímetro, como é que eu vou proteger algo que está sob guarda de outra empresa? Então, é um desafio que tem atormentado bastante as empresas, né? O aumento dos incidentes de ransomware de segurança. Antes a gente pensava em restaurar backup quando acontecesse algum sinistro,
né, na nossa infraestrutura, algum erro humano que viesse a comprometer algum tipo de dado, a corrupção de uma base de dados, e hoje não. A qualquer momento, todos nós podemos ser requisitados de uma restauração por conta de um incidente de sequestro de dados, no qual, repito, e vou repetir algumas vezes nessa apresentação, a gente vai ter, na nossa proteção e na nossa estratégia de continuidade de negócio, a última barreira para não ter que se submeter ao que pedem os cybercriminosos e, de fato, poder responder a esses incidentes, restaurando os dados e retomando a produção. E o aumento dos requisitos de negócio quanto a RTO e RPO é algo que é muito relevante. Antes, talvez, e dependendo da aplicação do negócio que a gente esteja trabalhando, pode ser razoável que a gente retorne esse objeto, retorne esse site, retorne esse serviço em 1 dia, 2 dias, mas tem negócios que a gente não pode ter esse tempo, a gente não tem esse tempo. Então, TI tem que estar muito sempre alinhada com o negócio para entender qual o tempo razoável para retornar esse objeto, em qual ponto ele tem que ser retomado. Então, a barra de investimento, a barra de tecnologia acaba subindo, dependendo dos requisitos dos negócios. Infelizmente, nós temos alguns casos recentes, né, de órgãos governamentais e órgãos privados que tiveram incidentes com esse tipo de artefato malicioso, ransom, e que tiveram seus serviços, seus sites comprometidos e permaneceram dias fora do ar. Um exemplo desse caso, não acho que não foi público, que foi um ataque do tipo ransom, mas que os serviços ficaram lá fora do ar por um longo tempo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? A Prefeitura ficou sem alguns serviços vitais aí por alguns dias e só conseguiu retomar a produção depois de alguns dias, algum caso, algumas semanas. E como é que funciona o passo a passo desse incidente? Como é que tem funcionado isso? Como é que a gente tem visto no mercado empresas que têm passado por esse sinistro? O que a gente tem, nossa equipe de cyberinteligência tem identificado o comportamento desses artefatos maliciosos, né? Primeiro, a entrada do perímetro, ou seja, por uma vulnerabilidade, alguma fragilidade, esse artefato acaba entrando no perímetro. Na maioria das vezes, isso acontece por phishing, realmente, um e-mail enviado para um usuário, a partir de um clique, se dispara ali um incidente, pode ser uma exploração de uma vulnerabilidade ou mesmo uma engenharia social. O segundo passo, depois da entrada dentro do ambiente de vocês, é justamente a atividade de ganho de privilégio, ou seja, o malware começa a tentar se movimentar lateralmente, coletar credenciais para justamente fazer algo mais incisivo. O passo 3 ele é crucial porque todos nós pensamos, opa, se a gente já conseguiu entrar, ele já moveu lateralmente, conseguiu fazer a escalada de permissionamento, agora vai começar o processo de criptografia, ou roubo de dados, ou atuar de fato de forma maliciosa como ele se propõe a fazer. E o que a gente tem visto, que a primeira camada que esses artefatos têm feitos é procurar o backup. Antes de fazer a criptografia e se revelar dentro do ambiente, esses artefatos têm procurado servidores que têm comportamento de ser servidor de backup e criptografar esse repositório de backup antes mesmo de iniciar a criptografia de todo o ambiente. Isso é algo que tira nosso sono, porque se a gente investe numa tecnologia de backup e espera que ela esteja pronta a responder a esse incidente, ela é o primeiro alvo, ou seja, ela é o primeiro alvo a ser confrontado pelo artefato malicioso, isso requer da gente uma preocupação, um cuidado e algumas estratégias um pouco mais fortes para poder coibir isso, né? E o quarto passo é infectar todo o ambiente, realmente sequestrar os dados, iniciar aquela situação desagradável de um contato de um cybercriminoso querendo um pagamento por resgate e o processo que a gente já conhece. E como é que a gente pensa uma estratégia de continuidade de negócio? Por mais que a gente precise de ferramental, a estratégia de continuidade de negócio ela vai muito além do backup. Ela vai passar por alguns silos que são importantes. E o primeiro é justamente avaliar os processos de negócio, que foi aquela conversa que eu estava tendo com vocês logo no início da apresentação, que é compreender qual a criticidade dos ativos, dos negócios, dos processos e qual o risco que eu tenho de permanecer fora por um determinado tempo, quanto tempo eu tenho para fazer a restauração de algum tipo de dado sem sofrer o menor dano, definir ali o RTO, RPO e analisar silos de servidores que são mais críticos, outros nem tantos, e priorizar investimentos, né?
Depois disso tudo, definir uma estratégia e, principalmente, pessoal, isso aqui é deveras importante, documentar. Que a gente tenha um processo muito bem documentado para que, na hora que a gente precise daquele dado, daquela restauração, a gente tenha uma documentação muito clara, objetiva, definindo responsáveis para que a gente possa agir. Infelizmente, conheço casos de clientes que tinham feito bons investimentos em backup, tinham bons processos de backup, de restauração, tinha uma boa equipe, mas não tinha isso documentado. Na hora do incidente, quando tudo havia, de fato, se perdido, foi uma boa confusão para que a gente conseguisse retomar esse ambiente. Foi possível, com esforço muito maior, com tempo de restauração muito maior, mas a documentação acaba sendo uma fase dentro do processo que é muito importante. Então, quando a gente fala em documentar, a gente está falando em processos que devem ser desenvolvidos para que a continuidade do negócio aconteça. E, além dos processos, a gente também vai precisar de uma tecnologia, não só de backup. Então, dependendo da criticidade do ativo, eu vou pensar que esse merece, por exemplo, uma replicação síncrona para um ambiente protegido, para um ambiente isolado, com uma determinada tecnologia de proteção um pouco mais avançada. Outros já podem tratar com uma replicação assíncrona, respeitando ali um tempo médio de replicação, baixando o custo, baixando os desafios, mas eu já consigo ali trabalhar com um cenário um pouco diferente. Contar com todo o ambiente operacional, ou seja, as aplicações, o ambiente em si, e, sem dúvida, por último, o nosso conhecido e querido backup. Sempre estar olhando e protegendo da melhor forma, utilizando as tecnologias mais modernas que a gente possa vir a ter. E é bacana quando a gente fala de backup, porque a gente sempre pensa naquela estrutura tradicional, né? Rotina do backup, os jobs que rodam, mas a gente tem que pensar muito em modernizar a forma de trabalhar esse backup, tanto com otimização de janelas, mas também pensando sempre em proteger, em segurança, e usar tecnologias do que há de melhor para que esse backup não esteja exposto e seja possível que ele também seja comprometido. Poxa, Paulo, isso é possível? É possível proteger meus backups para que eles não sejam lá no terceiro passo que você mostrou comprometidos? Sim, é possível, é sobre isso que a gente vai conversar e é sobre isso que o nosso parceiro tem invocado bastante, no caso, a Avin. O primeiro é trabalhar com repositório seguro, ou seja, pensar numa solução protegida, pensar na gerência do backup, nos servidores que compõem essa infraestrutura, essa arquitetura, serem servidores protegidos, e também pensar num contexto de backup mutável. Eu não vou antecipar muito o tema, porque vai ser algo muito bem abordado pelos nossos parceiros, mas o backup mutável acaba tendo uma chave muito importante quando a gente fala em se privar e se prevenir de que um incidente possa vir a acontecer com o nosso ambiente. O segundo ponto é o backup off-site, ou seja, ter uma cópia desse dado, desse seu ambiente, fora da sua organização. Antigamente, quando a gente pensava em backup off-site, a gente logo pensava em gravar algo em fita, colocar no motoboy e levar para um tipo de armazenamento externo, né? Existiam empresas famosas que faziam esse serviço. Hoje a gente pode fazer isso de forma inteligente, seguindo o conceito 3-2-1, por exemplo, que é ter 3 fitas diferentes, três backups diferentes, em 2 mídias diferentes, e que uma dessas imagens estejam fora do ambiente, um conceito que também vai ser explorado pelos nossos parceiros. A substituição das fitas. Trabalhar com fita acaba sendo um comprometimento de segurança e também um risco na recuperação desses dados, né? E o que a gente traz como benefício, como possibilidade para trabalhar nesse sentido? A adoção de retenção em cloud, de forma imutável, de forma rápida e eficiente, manter um dado, uma cópia do backup de vocês de forma imutável, ou seja, que não há possibilidade de mutação, logo não há possibilidade de criptografia, no ambiente fora, no ambiente em nuvem, quiçá. O terceiro ponto de desafio e pilares de proteções que a gente tem que estar sempre olhando é a proteção de novos workloads, né? Então, principalmente serviços SaaS, como o nosso conhecido Office 365, G Suite, são repositórios de informação extremamente críticos, onde ficam muitas das vezes nossos file servers, dentro de um OneDrive, por exemplo, muitas empresas adotaram, e também o e-mail, no caso do Office 365. E como é que a gente protege esse ambiente? Será que nossos dados estão protegidos lá? Será que estão mesmo? Será que esse ambiente é passível
também de um ataque ransomware de criptografia? Vamos ver que sim, vamos ver que sim. E proteção dos ambientes também em IaaS, ou seja, estrutura como serviço, quem está realmente movendo um data center e levando para serviços e as novas aplicações que a gente já tem esse desafio há um bom tempo. E contando com isso tudo, pessoal, um processo de continuidade de negócio, ou seja, aquilo que a gente falou como definição da estratégia e definição dos ponteiros e do planejamento do que fazer, quando fazer, criação de um playbook do que fazer, traçando responsáveis, a simulação dessa continuidade de negócio, que é algo muito importante, que não dá para a gente testar e homologar esse cenário só quando a crise acontecer. É muito importante que a gente faça simulações prévias desse cenário e pensar sempre dentro dessa estrutura de proteção de dados, quando a gente está falando de dados, a gente acaba falando de adequações às legislações, né? Isso tudo, pessoal, é uma parceria que a gente faz de software e também de serviços. A Future, como integradora, como uma empresa no mercado de segurança da informação e continuidade de negócio, ela tem condição de ofertar para vocês essa oferta toda que eu estou conversando como serviço. Então, por exemplo, as partes, quando a gente fala de dependência de software, sem dúvida, o nosso parceiro Vim vai cobrir, como nós veremos aqui nos próximos passos. Porém, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de operação, quando a gente fala de estratégias de proteção de dados como essa que eu vou mencionar agora, que é o plano de continuidade de negócio, a Future, sem dúvida, vai poder estar apoiando vocês e suas empresas. Então, vital, a criação de um plano para a retomada do serviço de backup, isso é muito importante, que isso esteja muito bem definido. Simulações e testes do plano de operação. Contemplar níveis de desastre e seus procedimentos. Poxa, aconteceu um desastre. Foi um servidor que eu perdi? Foi um site que eu perdi? Foram todos os sites? Então, definir níveis de recuperação e seus esforços para recuperar esse ambiente é algo crucial e, sem dúvida, definir responsáveis e tarefas detalhadas para a retomada de cada ambiente. E, como eu mencionei, isso é muito baseado num software de ponta, num software que nos dê a possibilidade de fazer isso de forma automatizada, e é por isso que a gente trouxe a Vim hoje para conversar um pouco com vocês e também para fazer essa demo de alguns casos de sucesso. Então, agora eu chamo aqui o Léo Isaac e o Cícero para dar continuidade com esse conceito que a gente já está aplicando aqui, para que eles demonstrem, de fato, o potencial da solução, da empresa, Vim para atender essas demandas com vocês. Tá bom? Léo, Cícero, fique à vontade. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho e a gente já começa, pessoal. Bom, você já está enxergando minha tela aí, pessoal? Acho que ainda não. Deixa eu ver se está aparecendo aí para você. Ou ainda não? Ainda não. Calma, deixa eu tentar compartilhar de outro jeito aqui, então. Acho que assim vai melhor. E agora, está aparecendo, pessoal? Agora sim, Léo. Bom, então vamos lá. Vamos lá para a gente otimizar aí o tempo e deixar o Cícero poder fazer a apresentação, a demonstração, que é o que vale mais hoje, pessoal. Mas eu queria dar uma visão para vocês de como está a Vim. Eu acredito que a maioria de vocês já tem ouvido falar da gente, ou alguns até já possam ser usuários, mas eu queria dar uma atualizada para vocês em números, tá, pessoal? Então, a Vim hoje já está presente em mais de 180 países, tá? 82% das empresas presentes na Fortune 500 já são usuários da gente, então isso demonstra que a Vim
ela está cada vez mais presente no mercado enterprise, com mais de 400 mil usuários pelo mundo e com 12 anos consecutivos de crescimento, tá? Lembrando que a gente é uma empresa de nicho, ou seja, a gente é focado em proteção de dados, na parte de backup e tudo mais, mas já desde 2020 a gente fatura acima de US$ 1 bilhão. Então, assim, isso é um número bem expressivo, tá, pessoal? Outras coisas que eu queria falar com vocês sobre a Vim, que provavelmente vocês vão acabar nos perguntando em algum momento, com relação a... Léo, a Vim trabalha com appliance? Não, pessoal, a Vim é totalmente agnóstica a hardware, tá? E agnóstica à nuvem também. A gente quer continuar com essa estratégia, então, por isso, a gente tem parcerias globais, aí, alianças globais com os principais fabricantes do mercado, então, HP, Cisco, Lenovo, Microsoft, VMware e tantos outros, tá? Porque a gente acredita que vocês têm que ter a estratégia de vocês, do melhor hardware do ambiente de vocês traçarem essa estratégia junto com a Future, definir o que é melhor para vocês e poderem usar o que atenda vocês melhor. A gente quer que vocês fiquem conosco por causa das nossas tecnologias, não porque estão amarrados a algum hardware ou alguma nuvem, tá? Como o PV falou muito bem aí, a Vim ela vem sendo reconhecida sistematicamente no mercado, não só pelo Gartner, como outros também órgãos que reconhecem o mercado de TI, mas o Gartner acaba sendo mais citado. Então, pela sexta vez consecutiva, a Vim ela está presente no quadrante de líderes do Gartner, tá? Cada vez mais para cima e mais para a direita. Então, para quem já conhece de Gartner, sabe que quanto mais uma empresa está posicionada para cima, maior o poder dela de execução. Então, ou seja, o Gartner acredita muito no poder de execução. O que a gente promete, a gente consegue entregar. E também a gente também está muito bem posicionado quando o tema é visão de mercado. Então, a Vim ela está destacada dentro do quadrante de líderes, isso pelo 6º ano consecutivo, e a gente tem cada vez mais possibilidade de subir mais para a direita, tá, pessoal? Bom, para quem conheceu a Vim há muito tempo atrás, pode ser que ainda tenha aquela visão de que a Vim era muito boa para fazer backup de máquinas virtuais. Mas isso mudou, tá, pessoal? Então, já há algum tempo, a Vim ela veio expandindo seu portfólio, veio crescendo, veio adquirindo soluções, e hoje em dia a gente já consegue atender todo o ambiente de vocês. Então, ambientes físicos com Windows, macOS, Linux, AIX, Oracle e por aí vai, tá? Mundo virtual, aí nem se fala, VMware, Hyper-V, Nutanix, CHV, e também qualquer outro KVM que vocês tiverem, a gente consegue atender também. Os principais, sem necessidade de instalação de agente, com toda a integração, tá? Quando a gente está falando de aplicações também, pessoal, todos os databases, Active Directory, Kubernetes também a gente consegue proteger. Para quem já está falando de microserviços aí na empresa de vocês, a gente consegue proteger também esse mundo, tá? Outro ponto que é bom, que é bem interessante da gente citar, é quando a gente está falando do mundo SaaS. Então, a Office 365, com o advento aí da pandemia, muitas empresas começaram a aumentar cada vez mais o uso do Office 365. Então, não se usa mais o Office 365 só para e-mail, mas também para a parte de repositório de dados, com OneDrive, SharePoint para a parte de colaboração, Microsoft Teams. Só que muitas empresas ainda não protegem o Office 365 por acreditar que a Microsoft garante esses dados. Mas essa é uma impressão errada. E assim, muitos clientes já vêm percebendo isso. O que a Microsoft garante é a disponibilidade do serviço. Ela garante que quando você entrar lá, o seu e-mail vai estar online, o seu OneDrive vai estar disponível, mas isso não quer dizer que os seus dados que estão lá estão protegidos. E se algum usuário seu entrar lá e apagar uma caixa de e-mail, por exemplo, ou um arquivo do SharePoint, e você precisar disso daqui a 5 meses, você não vai conseguir restaurar, porque a Microsoft garante no máximo 120 dias na lixeira, que não é backup. Então, assim, com o advento aí do uso cada vez mais massivo do Office 365, também das normativas como LGPD, é cada vez mais importante a gente se preocupar com a proteção do Office 365 também, tá, pessoal? E até também por ataque de ransomware, que é o que a gente vai falar aqui. Pode parecer que não,
mas já ocorreram casos de ransomware criptografar também dados que estão lá no Office 365, tá? Outra coisa que a gente protege também, não está aqui na apresentação, porque é bem novo, é a parte do Salesforce. Agora a gente também tem um produto para proteger o Salesforce de vocês, caso sejam usuários, tá? Quando a gente fala de nuvem, integração total com as principais nuvens de mercado, então AWS, Azure, IBM, Google Cloud ou qualquer outra nuvem que seja S2 compatível, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês alguns casos de uso interessante da Veeam. Então, a gente tem alguns produtos que a gente consegue proteger uma série de cargas que vocês precisam. Então, mobilidade entre nuvens. Eu tenho uma nuvem, uma máquina rodando na AWS que eu quero proteger essa máquina e, de repente, replicar ela para um Azure, para caso de alguma indisponibilidade, eu poder ligar ela em outro lado. A gente consegue fazer esse tipo de serviço. Ou então, estou com uma carga dentro de casa que eu quero levar para a nuvem. Com a Veeam, isso é muito fácil, a gente fazer essa mobilidade. Monitoramento e análise, isso a gente vai falar um pouquinho melhor, mas a gente tem uma solução de monitoramento que vem junto com numa suíte com o nosso produto, que vocês conseguem monitorar as máquinas de vocês. E aí eu não estou falando só de monitoramento de backup, tá? Como todas as máquinas de produção. E aí fazer até análises preditivas para proteger, ajudar a proteger também contra ransomware. A gente vai falar um pouquinho melhor disso. Data reuse, então a gente tem toda uma parte de reutilizar dados para ajudar vocês aí no caso de um ataque de ransomware, vocês conseguirem testar backups antes de voltar, passar antivírus nesses backups, dá para fazer uma série de coisas aí bem interessantes que a gente vai detalhar um pouco melhor, para que vocês estejam protegidos e saibam que estão voltando um backup seguro. Orquestração e disaster recovery, aí o PV falou muito bem disso. Então, não só você ter uma solução de backup segura é importante, como também é muito importante você ter uma documentação do caso, uma documentação do seu disaster recovery. E a gente tem uma solução de orquestração e disaster recovery que faz isso, automatiza essa documentação para vocês. Então, empresas que sofrem auditoria, de TI e tudo mais, a gente consegue automatizar essa documentação de disaster recovery também, tá, pessoal? Segurança dos dados. Então, a Veeam cada vez mais vem trabalhando nessas camadas de segurança do backup para garantir que vocês tenham um backup íntegro e restaurável no momento que vocês precisarem. Então, a gente tem toda a parte de proteção, agora com backups imutáveis, tá? A gente vai falar disso, backups imutáveis já na primeira cópia. Então, temos toda essa parte de proteção para garantir que o backup de vocês seja íntegro. E também backup e recuperação, que é o nosso mundo. Então, assim, não adianta a gente fazer backup disso tudo se a gente não tiver uma recuperação muito rápida. Então, esse é o grande diferencial da Veeam. Isso fez a gente crescer tanto no mercado, ao ponto de hoje a gente já ser líder de market share no mundo, tá? Então, o que a gente faz? A gente já conseguiu trazer a TI para dentro do negócio, porque a gente reduziu muito o tempo de parada dos nossos clientes. Então, a gente tem um cliente aí, um grande cliente, do ramo da perfumaria, que quando ele tinha um problema no ambiente dele, ele chegava a ficar 4, 5 dias fora do ar. E a gente reduziu esse tempo de parada dele para apenas 6 horas. Então, com isso, a gente conseguiu trazer a TI para dentro do negócio. Então, essa é o nosso grande diferencial. A gente faz as coisas de forma muito simples, tá, pessoal? Bom, e hoje o tema que a gente vem falando já há muito tempo, já é um tema que parece batido, mas que ele nunca sai da moda, é o ransomware. Então, eu queria complementar a apresentação do PV, trazendo um pouco mais de informações para vocês. Então, a gente costuma acreditar que a maioria dos ataques de ransomware, ela se dá por vulnerabilidade de software, ou seja, uma atualização do Windows que não foi feita, alguma coisa nesse sentido, que acaba expondo o nosso servidor e abrindo para o ataque. Mas a verdade é que não. Como mostra essa pesquisa aqui, que aí tem até o link aqui, depois eu compartilho com vocês, se vocês quiserem ler um pouco melhor, 84% dos ataques eles são provenientes de falha humana. Então, ou seja, 58% são RDP, protocolo de desktop comprometido, ou seja, o cara cria lá um RDP com a senha fraca, ou com problemas de segurança. Também phishing,
Então, o usuário clica em qualquer e-mail, sem uma inteligência ali para não clicar em links maliciosos. E só 13% são provenientes de vulnerabilidade de software. E isso também é um ponto que a gente gosta de ressaltar, tá, pessoal? A Vim, por ser um software muito simples, um dos nossos pilares é a simplicidade, nossos usuários 95% deles já estão na última versão, porque é muito fácil atualizar o Vim. Então, quem usa software de backup legado sabe que, às vezes, você não está na última versão porque é complicado você conseguir atualizar aquele software. É quase que um projeto novo. Com a Vim, isso não ocorre. Então, 95% dos nossos clientes já estão na nossa versão 11, que é a última até então, tá, pessoal? Bom, algumas melhores práticas de prevenção, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é sempre bom a gente reforçar. Então, como a gente sabe que 84% dos ataques são provenientes de problemas humanos, de falhas humanas, então, um dos principais pontos que a gente precisa melhorar é a educação dos nossos usuários, administradores, para que eles não cliquem em links maliciosos, para que eles criem senhas cada vez mais fortes, e aquela questão de não usar redes públicas e por aí vai. Manter o ambiente atualizado também é muito importante, e conceitos de privilégios mínimos. Então, você cada vez dá menos privilégios aos usuários, segmentar as redes também é importante, fazer segregação dos ambientes para que você iniba o ransomware de se alastrar pela rede. Então, quanto mais segregada ela for, menos ele consegue se alastrar no caso de ataque, tá? E diferentes esquemas de autenticação também, para que você garanta mais a segurança. Teste e verificações periódicas, isso é muito importante. E principalmente quando a gente está falando de backup, tá, pessoal? Que a maioria das empresas faz backup, mas não testa o backup. Com a Vim, a gente tem modos fáceis de vocês testarem, automatizado, vou mostrar. E isso é muito importante, tá, pessoal? Porque não adianta você ter backup e quando você precisar dele, você descobrir que aquele backup está corrompido ou que ele não é suficiente. Então, é importante fazer testes periódicos. E como a Vim pode ajudar vocês caso todas essas falhas, todas essas políticas de segurança, de borda e tudo mais, venham a falhar? Então, como o PV falou muito bem, a regra 321, que é uma regra de mercado, a Vim não inventou nada disso, isso já é desde que o backup existe, a regra 321 existe, de 3 cópias do mesmo dado, 2 mídias diferentes, uma mídia seja externa. O que a Vim incrementou? A gente não fala mais de 321, a gente fala 32110. Porque além das 3 cópias do mesmo dado, 2 mídias diferentes, uma externa, a gente também garante uma cópia offline, isolada e imutável, e através das nossas soluções, das nossas funcionalidades de testes automatizados, a gente garante uma cópia sem erros. Após testes de recuperabilidade, a gente garante que vocês vão conseguir retornar o ambiente, tá bom? Bom, bastante termos aí de backup imutável, air gap, backup offline. Então, assim, para quem não está tão familiarizado com backup, vocês vão ouvir cada vez mais falar de backup imutável, é o tema da moda. Mas isso já existe desde que o backup existe. Quando você fazia um backup em fita, ele era um backup imutável. Qual é a diferença de hoje? Hoje, como a maioria dos players de backup, os players mais modernos falam de backup em disco, a gente conseguiu criar uma forma de fazer esse backup imutável também em disco, tá, pessoal? Então, alguns dos nossos concorrentes, vocês precisam comprar um hardware específico para fazer esse backup em disco, e a gente da Vim não. A gente já embarca isso no nosso produto, um backup imutável através de software. Basta que vocês criem um repositório em Linux dentro de casa, e aí o Cícero vai mostrar um pouco melhor isso na demonstração. Vocês conseguem ter esse backup imutável. E o que é um backup imutável? Vamos imaginar que o cara conseguiu atacar o ambiente de vocês, como o PV falou. Lá no terceiro passo, ele olhou para o nosso servidor e tentou criptografar o nosso servidor de backup, tentou apagar backup, tentou fazer qualquer tipo de modificações nos nossos backups. Então, por mais que ele tenha senha do usuário administrador do nosso backup, se ele tentar apagar um backup em nossa console do Vim, ele não vai conseguir,
se a gente setou esse backup como imutável. Ele vai tomar um erro lá de que ele não pode modificar esses dados. Então, com isso, a gente garante que a única forma de destruir o seu backup é se ele for lá fisicamente e arrancar um disco do servidor, por exemplo. Se ele for através de um ataque, ele não vai conseguir. Então, a gente garante que vocês vão conseguir ter o seu backup disponível em caso de necessidade, tá, pessoal? Então, falando aí de imutabilidade, a gente já tinha imutabilidade no Vim já há algum tempo, já há alguns anos, só que a gente tinha imutabilidade numa segunda cópia, quando a gente estava falando de uma cópia para nuvem. Então, isso é importante a gente falar, como eu já disse, a Vim ela tem compatibilidade total com qualquer nuvem S3 compatível e algumas delas com imutabilidade na nuvem. Só que a gente só tinha isso imutável antigamente na nuvem. A gente fazia uma cópia local, depois a gente expandia esses dados para a nuvem, fazia o armazenamento lá, e aí podia fazer, tem disco frio, ainda pode fazer em disco frio, em disco de archive, para você fazer uma longa retenção, e aí com imutabilidade em nuvem. O que a gente agregou agora na versão 11, tá, pessoal? Que aí foi que eu já até adiantei o assunto. Cópias aqui são as nuvens que a gente tem integração com imutabilidade, tá? Como eu falei lá, qualquer nuvem S3 compatível, e aqui alguns exemplos dela que a gente consegue fazer, usar como segunda cópia de backup e com imutabilidade, tá, pessoal? Então, e o que a gente trouxe de novo? Então, a gente tem agora também, na versão 11, um repositório seguro em Linux que a gente consegue fazer imutabilidade já na primeira cópia. Então, olha que legal, a gente consegue garantir as 3 cópias do 321 e as 3 cópias imutáveis para vocês. Então, isso é bem legal para que vocês tenham toda uma segurança de que não terão seus dados comprometidos, tá, pessoal? Então, aqui só mostrando o que eu falei, mas aí vocês vão ver melhor aí na demonstração do Cícero, o erro que o cara toma se ele tentar deletar um backup imutável, tá? E aqui falando um pouquinho de recuperação. Então, vocês lembram que eu falei que um dos nossos destaques é que a gente consegue entregar um RTO e um RPO muito baixo, a gente consegue fazer uma restauração muito rápida. Então, isso tudo é graças às nossas tecnologias. Por a gente falar de um backup por imagem e em disco, a gente consegue restaurar máquinas diretamente do repositório de backup. Então, isso é muito legal. A gente não precisa ficar montando fita, fazendo restauração e tudo mais, ou então mandando restaurar dado por dado. A gente consegue restaurar uma máquina inteira direto do disco de backup. É só a gente apontar ela para um hipervisor qualquer e a gente consegue restaurar isso em questão de pouquíssimos minutos, tá, pessoal? E várias máquinas de uma vez, inclusive. Aí vocês podem pensar, mas isso funciona só para máquinas virtuais? Não, pessoal, isso funciona para qualquer carga que vocês tenham. Sejam essas máquinas estiverem rodando na nuvem, essas máquinas podem ser máquinas físicas, máquinas virtuais, todas elas a gente consegue fazer esse processo de restauração rápido a partir do disco de backup. Tá? Bom, validação de proteção. Então, a gente falou bastante aí de segurança de backup. Então, isso é um dos pontos de destaque do Vim, tá, pessoal? A gente tem uma funcionalidade chamada Vim Data Lakes, que a gente consegue montar um ambiente apartado para vocês, um ambiente em bolha, o próprio Vim monta, para que vocês consigam testar backups, consigam passar um antivírus no backup antes de você restaurar ele, por exemplo. Porque não adianta você restaurar um backup e descobrir que quando você fez esse backup ele já estava infectado por um ransomware, por exemplo. Então, o que muitas empresas fazem? Instalam um segundo software de backup nessas máquinas de backup, um segundo software de antivírus, desculpa, nessas máquinas de backup, e rodam um outro antivírus que não de produção na máquina de backup antes de voltar a ela, para garantir que ela não está infectada e achar a cópia que não está infectada. Sure Backup também é uma das funcionalidades aqui do Data Lab. Você consegue automatizar o backup, tá? Então, automatizar o teste. Você pode selecionar lá quais máquinas que você quer testar e mandar o Vim testar para você. Se for o caso, rodar um script dentro dela para fazer testes e tudo mais, e ele vai ver que aquela máquina ela está acessível, está navegável, que a aplicação está rodando, e ele vai te dar o relatório que está ok. Não é só aquele, o backup foi concluído ou não. A gente consegue testar efetivamente e de forma automática para vocês, tá, pessoal? Então, aqui ele mostrando um pouquinho aí do Sure Backup, Sure Réplica, que é a parte de teste de backup, que vocês podem automatizar, grupo de aplicação,
testar por VM, por sistema operacional, e por aí vai, fazer varredura de antivírus. E lembre que eu falei que a gente tinha uma solução de monitoramento que a gente costuma vender junto com o nosso produto numa suíte. Essa solução se chama VIM-1, tá, pessoal? E ela tem toda uma capacidade de ter aprendizado de máquina. Então, você pode botar essa solução para monitorar o ambiente de vocês e vamos supor que tem uma máquina de vocês que costuma operar sempre em 50% de processamento. E em determinado dia, aquela máquina começou a operar perto de 100% de processamento. Então, o VIM entende que aquilo pode ser devido a um ataque ou porque ela está tendo um comportamento anormal. E ele dispara alerta para você, para que você possa tomar uma atitude antecipada e minimizar os ataques que você possa estar sofrendo. Ou então, eu estou monitorando o backup e eu vi que aquele backup ele costuma alterar 5% por dia. E um determinado dia, aquele backup começou a alterar perto de 50%. Então, o VIM entende que essa alteração maior dos blocos pode ser devido à criptografia dos dados. Então, ele começa a disparar lá alerta para você, para que você também possa tomar alguma atitude preditiva, tá? E, assim, isso são só 2 exemplos de como o VIM-1 consegue ajudar vocês, mas é uma solução bem completa, que tem muitos relatórios, então ela consegue fazer relatório de crescimento de disco, uso de memória. Então, para saber se minhas máquinas virtuais estão superestimadas, se eu poderia diminuir a memória delas e realocar, tudo isso o VIM-1 consegue ajudá-los, tá? Não é uma solução só de monitoramento de backup, mas também de máquinas em produção. Bom, eu queria só dar esse overview, só para fazer uma introdução aí do que o Cícero vai mostrar. Então, a ideia agora é o Cícero mostrar alguns casos de uso para vocês, inclusive com o repositório imutável, tá? Então, vou deixar o Cícero seguir aí. E, no final, caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade, pessoal, que eu, o Cícero e o PV estamos aqui para responder, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Vai lá, Cícero. Vamos lá. Bom, boa tarde aí, pessoal. Como falado aí, me chamo Cícero, trabalho aqui na Vim com o Léo na parte de pré-vendas, né? Apoio técnico aí ao time de vendas. Vou compartilhar aqui a tela e vamos aí tentar falar aí num período factível aí sobre a nossa proteção. Bom, aqui o que a gente tem na tela é o nossa console de gestão do VIM. Vocês podem ver que eu selecionei aqui um job de backup específico, né, que ele faz backup de VMs, de máquinas virtuais, que tem e-mail dentro dela. Eu me adiantei, enquanto o Léo terminava de falar aí, né, porque consumiu um pouquinho do meu tempo, brincadeiras à parte, eu me adiantei aí para rodar um backup. Sem problemas. Para rodar um backup em que a gente conseguisse ver, né, o sucesso de backup dentro de um repositório imutável, né? Então, nós temos aqui um repositório configurado para esse job, né, que é um repositório imutável. A gente tem outros jobs de backup que escrevem nesse mesmo repositório. A gente tem outros jobs que escrevem em repositórios que não são imutáveis, né? Então, quando a gente tem a necessidade, aí até como o Paulo falou, né, de termos principalmente os dados mais críticos e os dados de proteção do ambiente em repositórios com mutabilidade, né, a gente vai poder usar um repositório para isso, né, dedicado a isso. A Vim tem a funcionalidade de criar repositórios imutáveis em máquinas Linux, né, e aplicar essa imutabilidade e controlar esse acesso para que não seja modificado ou manipulado esses backups. Porque, como o Paulo falou, cada vez mais o backup, né, o armazenamento está virando o alvo dos atacantes para se manipular os dados, porque sabem que, né, uma vez que um ataque ele é bem sucedido, né, o que resta para os times aí, para vocês, é fazer o restore de um armazenamento da proteção do ambiente, ou seja, do backup, do repositório do backup. Então, ataque aonde se armazena os dados protegidos estão cada vez mais comuns e a gente precisa ter essa imutabilidade. Tá? Bom, aqui eu vou só mostrar para vocês como a gente seleciona os repositórios no Vim e os alvos de proteção. Então, reparem que eu estou trabalhando com uma
máquina virtual chamada Mail, ela é uma máquina virtual, ela está armazenada em um repositório imutável chamado de rep immutable 01. Ele tem retenção de 7 dias. Né? Isso é um pouco diferente de imutabilidade, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Esse job ele tem processamento de aplicação, ele é um servidor Exchange, então ele é e-mail, e a gente tem um schedule aqui que esse job roda, né, todos os dias às 8h30, né, nos dias de semana. Então, esse é o job de backup, onde eu estou utilizando um repositório imutável. Bom, falando no repositório imutável, só queria colocar alguns pontos específicos para vocês. Então, o meu repositório imutável está em um servidor Linux, né, com algumas boas práticas de segurança aplicadas, e esse servidor Linux, ele é o servidor rep.vbrdemo.local. Bom, sempre vem aquela pergunta, poxa, mas se eu tenho um servidor Linux, basta eu fazer um acesso remoto SSH a esse servidor, né, como root, para que eu possa, né, fazer uma manipulação aí dentro desse meu servidor. Bom, então vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar fazer aí, ó, o servidor de backup é um servidor REP, né, que ele é um servidor Linux. Então, vamos tentar acessá-lo com um usuário sem privilégios, sem muitos privilégios. Né? O usuário que, por coincidência, é o que nós usamos para cadastrar esse servidor dentro do Vim. Né? Então, uma das boas práticas de repositório imutável é colocarmos um usuário não root para acesso pelo Vim para o armazenamento, ou seja, todas as operações de backup, né, de escrita e leitura de restore, né, eles são feitas por um usuário que não tem permissão de root naquele ambiente. Então, primeira coisa, vamos tentar logar lá, né, remotamente naquela máquina, né, via um usuário que não tem permissão, para ver se a gente consegue depois fazer alguma manipulação com esse usuário. Bom, não conseguimos logar. Né, vale dizer que esse servidor ele está ativo, né? Então, aqui só para demonstrar para vocês que o servidor ele está ativo, ele está responsível, né? Ele existe, ele está funcionando. A gente acabou de fazer um backup para ele, alguns minutos atrás, e ele está responsível, mas ele não é acessível remotamente. Né? Vamos tentar com um usuário com mais permissão, né? Então, vamos lá. Vocês já viram que nem o acesso a SSH está liberado, que é uma boa prática para repositórios imutáveis, né? E a gente não está conseguindo acessar esse repositório, né? Nem como um usuário comum, nem como um usuário, né, root. Então, SSH desabilitado para acesso a esse servidor. Mas, como vocês viram, a gente acabou de fazer um backup há 3 minutos atrás, a gente tem um backup feito para esse servidor. Então, vamos lá ver onde está esse backup, né? Onde que a gente tem esse backup desse servidor. Está aqui. Né? Então, dentro da aba Backups, né, disco, a gente tem o backup feito para esse servidor. Vamos dar uma olhada nas propriedades desse backup. Né? Vamos dar uma olhada. Então, aqui está a máquina, e aqui a gente tem uma informação de todos os backups que eu tenho, né, ou todos os restore points, né, ou seja, pontos de restauração que eu posso utilizar para restaurar o meu ambiente, que estão aqui dentro. Né. A gente vai notar que, né, a gente tem as retenções, né, semanais aí, e as retenções incrementais normais, mas a gente tem o ponto de imutabilidade. Né? Então, o que importa para nós quando a gente quer garantir a segurança, né, que o dado não vai ser manipulado ou alterado, é até o período de imutabilidade. Uma vez que o período de imutabilidade passou, o período de retenção passou, uma imagem, ela, claro, vai poder ser removida de um repositório, senão também a gente não teria, né, a utilização sadia de um repositório e encheria ele só colocando coisa ali que não é deletável, vamos pensar assim. Então, aqui a gente tem a informação de que esse backup foi feito agora, né, hoje mesmo, né, agora há pouco, aí, alguns minutos atrás, e ele é imutável até o dia 23/11, né, de 2022.
Bom, então temos a informação de que conseguimos acessar esse repositório via o Vim para fazer um backup. Conseguimos a informação de que o backup está aqui. Conseguimos a informação de que não acessamos aquele servidor de repositório via SSH para fazer alguma alteração lá. Então, já que o atacante pode ter conseguido acesso ao console do Vim, vamos tentar deletar esses backups feitos aqui, né, nesse repositório imutável, né, esse backup dessa máquina virtual mail. Né? Então, eu vim aqui pela própria console, acessei ali backups, disk, né, dei um botão direito em cima do backup do mail e mandei deletar. Né? Falei assim, olha, pode deletar do disco aí, que eu quero que você delete. Tá? Então, o Vim ele vai lá, né, vai acessar e vai tentar fazer a deleção do backup. Né? Então, de cara, a gente já toma o erro ali que o Léo mostrou na apresentação, né, que tinha uma flag ali, né, dizendo assim, olha, você não consegue deletar esses backups antes do dia 23/11. Então, já é a primeira tentativa aí do hacker, o primeiro erro. Existe uma outra forma de acessar os backups no Vim, que é o que nós chamamos de files. Né? O files é como se fosse um explorador de backups, né, de arquivos de backup que a gente consegue utilizar no Vim para ver numa visão hierárquica como que estão as pastas de os backups. Então, estou acessando aqui o repositório, que eu não consigo acessar remotamente via SSH, ou fazer um acesso lá. Estou vendo os meus backups aqui, né, os backups de hoje e os backups anteriores, né, e vou selecionar esses arquivos todos aqui também e vou tentar deletar esses arquivos. Né, e também recebo um erro aí dizendo que eu não tenho, né, permissão, não é permitida essa operação para esse backup. Poxa, não, então se eu não estou conseguindo fazer isso, né, o hacker vai falar, pô, então vou tentar um acesso, uma engenharia social, convencer alguém de acessar fisicamente lá a máquina, né, e acessar ela como root. Então aqui, eu estou, né, na máquina Linux, que é o repositório, o REP, tá? Esse é o meu repositório. Estou dentro da pasta que eu acessei ali via o Vim Files. Estou vendo os mesmos arquivos, né, que eu estava vendo ali pelo meu Vim Files, mas estou dentro da máquina do repositório e vou fazer aqui uma tentativa, né, de remover um arquivo que, para mim, né, pode ser um arquivo de backup ou é um arquivo de backup importante para o ambiente. Né? Então, vamos pensar aqui que a gente vai ter vários backups, sejam eles incrementais, sejam eles fulls. Né? Então, a gente vai, como root, tentar fazer uma remoção de um arquivo de backup dentro da máquina. Né? A terceira tentativa do hacker aqui para mostrar a resiliência, né, desse repositório imutável. Bom, mais uma vez, o hacker não conseguiu, mesmo estando logado na máquina, né, sem ser acesso remoto, via root, com usuário root, com usuário com grandes permissões, né, e não conseguiu remover esse arquivo, né, não vai conseguir remover um outro arquivo aqui. Vamos tentar um outro arquivo aqui. Esse aqui. Esse é um arquivo de backup full, também não conseguimos remover. Então, mostra aqui que a gente tem uma imutabilidade ativada, nem mesmo o usuário root dentro da máquina consegue fazer a remoção dos arquivos de backup que estão com a imutabilidade ativada. Bom, voltando aqui para a console, vamos supor que alguma coisa aconteceu no meu ambiente produtivo, né? Foi criptografado, né, o acesso lá ao ambiente aconteceu, né, indevido pelos hackers. Ele tentou fazer as remoções dos arquivos de backup no meu repositório imutável, como nós tentamos aqui, e não conseguiu, mas, né, solicitaram para a gente que fosse feito um restore, né, dessa máquina virtual aqui, né, ou de todas as máquinas virtuais que foram comprometidas, mesmo que o ambiente não está mais funcionando e não está mais acessível, a máquina de origem não está mais acessível, e o hacker até tentou fazer, né, as remoções ali dentro do ambiente
de repositório e não conseguiu. Então, a gente vai demonstrar, né, o quão rápido e o quão simples é a gente fazer uma restauração de uma máquina ou de um conjunto de máquinas. Se eu quisesse mais máquinas, aqui está selecionada a que nós estamos trabalhando. Se eu quisesse mais máquinas, bastava eu adicionar essas máquinas que estão incluídas aqui no meu job de backup. Né? Eu posso fazer um restore para o local original dessa máquina de onde ela foi protegida ou para algum lugar diferente. Né? Então, como aqui eu não tive tempo para fazer uma alteração aqui e deleção lá no e-mail, eu vou só simplesmente restaurar essa máquina com um outro nome. Tá? Então, eu estou subindo essa máquina, né, a partir do meu backup. Estou fazendo essa máquina aparecer aqui, né, no ambiente. Eu posso conectá-la à rede já e botá-la para funcionar no momento em que eu terminar, ou no meu caso aqui, como eu ainda não tive tempo para fazer uma simulação de destruição da máquina, né, eu vou só voltá-la sem conexão de rede, mas vou iniciar essa máquina virtual. Então, para vocês verem o quão rápido, uma ou mais máquinas virtuais a gente consegue fazer uma restauração a partir aí de um repositório que está seguro, está resiliente. Né? Então, terminado esse processo, né, que está acontecendo aqui na tela, que é bem rápido, que vocês vão ver, a gente já vai conseguir ter um acesso às máquinas virtuais a partir do backup. A gente nem está falando ainda, né, de as máquinas estarem no ambiente produtivo. Então, a gente está conseguindo, né, fazer com que as máquinas subam, sejam restauradas para o ambiente a partir do servidor de repositório imutável, né, ou seja, a partir das imagens de backup. Vejam que aqui a gente já está registrando a máquina virtual lá no ambiente de virtualização, no ambiente do VMware, para que a gente possa acessá-la. Né? Em alguns instantes a gente vai ter a máquina de maneira acessível, né, para a gente colocar ela no ar. Tá? Já estamos ligando a máquina virtual, a gente já pode ver que a gente já tem uma seção aqui, né, de acesso a essa máquina virtual, ela já está aqui. Bom, como que a gente tem certeza, né, que esse restore aconteceu? Bom, vejam que aqui a gente tem nossas máquinas virtuais, a gente tem a original, né, ela poderia não existir mais por alguma manipulação, e aqui conseguiu fazer o restore dessa máquina. Né? Então, ela está aqui, a gente consegue acessá-la, né, se necessário. Ela já está botando, já está pronta para ser, né, acessada, para se logar dentro dela. Um ponto importante de se dizer, né? Vejam que foi bastante rápido, né, a subida da máquina, ela subiu a partir de um repositório de backup, ela ainda não foi colocada no ambiente de virtualização, mas, bom, restaurei, voltei a máquina, como eu acabei de fazer, né, e quero colocá-la na produção de volta, voltá-la para o ambiente de VMware. Então, basta eu fazer essa opção de migração. Se eu já fiz a migração ou se eu já defini, eu já fiz um outro restore e não quero mais utilizá-la, acessar essa máquina, eu posso parar de publicar essa máquina aqui ou as máquinas que estiverem aqui, ela deixa de estar sendo acessada do backup. Lembrando que quando a gente faz esse tipo de restore, que é o que nós chamamos de Instant VM Recovery, né, que é o restore rápido, que é o que acontece no momento, né, em que a gente tem um desastre, a gente precisa restaurar rápido, o acesso ao nosso repositório de backup ele é sempre como somente leitura. Né? E o acesso do que é escrito, a gente pode definir um local específico já no ambiente produtivo ou nos servidores de backup, para que a gente tenha essas alterações depois aplicadas no momento em que a gente migra, né, essa máquina para a produção. Bom, esse era uma demonstração que eu tinha para vocês verem como funciona, né, a questão de imutabilidade e o como, né, é seguro e resiliente o nosso repositório imutável aqui, que garante que a gente não vai ter os backups deletados, mesmo que eu consiga um acesso root direto na máquina Linux ali. Okay? Bom, era isso. Né? Se tem alguma coisa a complementar aí, estamos aí. Obrigado, Cícero. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela... Acho que você conseguiu resumir bem aqui tudo que eu e o Léo tentamos falar, né, Léo? A gente tentou construir a ideia e o Cícero
matou aí mostrando de fato como é que as coisas acontecem, como é que a gente consegue apoiá-los a solucionar esse tipo de desafio no que pode vir a acontecer no ambiente de vocês. Tá? Pessoal, o chat está aberto aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, seja ela comercial, seja ela técnica, ou seja mesmo da apresentação, da demo que o Cícero fez. Se vocês quiserem ver algo diferenciado, ou, poxa, como é que nós conseguiríamos responder em determinada situação, o chat está aberto, eu acho que o QA também está aberto. Enquanto isso, eu vou fazer um último slide aqui, um último briefing aqui para vocês, e nesse período, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algum questionamento, aproveitem aqui o time da Vim todo na linha para que a gente possa tirar logo essa dúvida, tá bom? Concluindo aqui, vocês conseguem ver minha tela? Consegue, Léo? E Cícero, ver a tela? Bacana. Só concluindo aqui, pessoal, essa visão completa. Então, eu falei um pouco do conceitual, o Léo falou um pouco do potencial que a solução líder de mercado tem para agregar e otimizar esse tipo de abordagem, ou seja, de a gente ter a garantia de sempre ter uma última resposta em caso de um incidente crítico, E o mais importante disso, pessoal, isso, infelizmente, não está distante das nossas casas, né? A gente normalmente vê cenários de incidentes e a gente pensa, olha, isso nunca vai acontecer comigo. É perda de tempo a gente conversar sobre todas as empresas próximas de nós e cada vez mais tem chegado mais próximo cenários de artefatos maliciosos do tipo ransom, ou seja, cenários em que as empresas precisam, de fato, ter uma estratégia de recuperação de dados. E, além disso tudo, além de uma ferramenta robusta, com uma vasta quantidade de funcionalidades, para otimizar todo esse processo, a Future ainda disponibiliza um serviço chamado Backup as a Service, no qual a gente pode entregar para a empresa de vocês toda essa massa de conceito de proteção de dados, replicação e gestão também desse ambiente de backup, isso tudo como serviço, com pagamento único, com pagamento mensal. O que isso traria de benefício para vocês? Primeiro, um acompanhamento na janela durante a preparação, ou seja, durante não só a preparação, mas também quando a janela de backup estiver ocorrendo. Isso é muito importante, porque equipes que tentam montar janelas 24/7 acabam tendo um investimento bastante alto, porque o momento da operação do backup ele é inverso ao momento produtivo, né? Então, os jobs acabam acontecendo de madrugada. E é nesse momento que é importante ter uma equipe preparada, monitorando esse ambiente 24/7, para que a gente possa, de fato, corrigir alguma eventual falha no backup on-fly e, na manhã seguinte, a gente ter a garantia que todos os backups estão devidamente protegidos, né? Testes recorrentes de restauração e simulação de contingência. Isso é uma brincadeira quando eu visito a empresa de vocês, eu faço uma apresentação remota. Normalmente eu pergunto, né? Olha, qual foi a última vez que você testou o seu backup? E a resposta normalmente é, olha, eu nunca testei, ou então faz um tempo. E é algo que parece banal, mas é de uma criticidade tremenda e gera uma segurança justamente para o C-Level de ter o seu ambiente testado recorrentemente por meio de relatório, ter a certeza que se precisássemos daquele dado, ele vai estar disponível para uma restauração. Validação constante das políticas, de ver que, de fato, o que é crítico, o que é importante, está sendo protegido no time exato e fazer esse monitoramento e a gestão de todo o ambiente 24/7, fornecendo para vocês relatórios diários de eficiência de backup e de todos os testes de restauração. Veja como confortável será vocês receberem que os dados foram backupeados, os jobs aconteceram, e, além disso, todos os backups foram testados, homologados e estão prontos para serem restaurados em caso de incidente. E o melhor, ser restaurado com a eficiência que o Cícero acabou de mostrar, né? Poucos cliques, um ambiente de novo no ar, uma ferramenta extremamente amigável e simples, e a gente trabalhando em conjunto quanto a serviço com vocês. Tá bom? Era isso, pessoal. Deixa eu olhar o que aqui. Tem duas perguntas aí, PV. Vamos deixar para o Cícero. Para o Cícero? Essas aí que é muito fácil. Vou deixar para o meu auxiliar, Cícero. Se o Léo falou que é para o Cícero, eu não vou discutir. Cícero, é com você.
Não sei se o Cícero está por aí. Estava falando tá. com o mudo. Você consegue aqui. responder essa para mim aí, Cícero? Vamos lá. Ele está perguntando aí do backup imutável, né? Uhum. O Ranieri. Legal. Vamos primeiro aí, a primeira pergunta é se é só ativar, né, a imutabilidade, e se não quiser mais, né, desativa os dados para ser deletados. Bom, não é só ativar, né? A imutabilidade ela nasce na configuração de um servidor e de requisitos para isso, né? Então, o primeiro requisito é ser um servidor Linux, né? E os próximos requisitos são as boas práticas ali de hardening do equipamento, né? E do armazenamento que a gente vai colocar. Depois que não quiser mais a imutabilidade, né? Temos que aguardar todos os backups não estarem mais com a flag de imutabilidade ativa, ou seja, lembra lá que eu mostrei na demonstração, né? Expira depois da data X. Após aquela data, todos os backups que estiverem já, né, com a imutabilidade desativada, eles podem ser deletados. Fora isso, não se pode fazer mais. Tá? Então, antes disso ou de alguma outra forma, não se pode fazer mais. E uma forma que a gente tem para, a partir de um momento em que a gente não tem mais imutabilidade, já deletou aqueles arquivos de backup, a gente pode desativar, né, a função de imutabilidade, né, marcar como imutável os dados que são armazenados naquele repositório específico, mesmo que seja esse Linux. Tá? Então, uma vez que a gente não tiver mais a necessidade ou não quiser mais usar, o que é difícil, né, a gente pode desmarcar a opção de manter os backups imutáveis por X período, se a gente estiver trabalhando em algum momento em que não vamos utilizar isso. Mas, uma vez que backups foram armazenados e estão imutáveis, a gente só consegue fazer a deleção aguardando o período de imutabilidade finalizar. Né? Isso acaba sendo um mecanismo de segurança mesmo, né, Cícero? É muito, acho que a melhor resposta você deu. Era o que eu particularmente, quando vi a pergunta, esperava de ter essa segurança de somente quando o prazo expirar. Tem uma segunda pergunta aqui do Ranieri. Quanto ao data domain, né? A questão de imutabilidade, quando a gente trabalha com appliances de backup, como é o data domain, é um hardware, né, de proteção de dados, a opção de imutabilidade ela deixa de ser da VIM e passa a ser do equipamento. A gente sabe que o data domain ele tem a sua forma de fazer imutabilidade, existe uma forma do VIM trabalhar com isso, né, mas não é o VIM que controla essa imutabilidade, é o hardware. Então, o hardware tem alguns procedimentos para que sejam feitos no data domain, especificamente, para que a imutabilidade passe a funcionar. Mas o VIM não vai fazer essa imutabilidade, assim, controlar, né, essa imutabilidade, assim como a gente controla no repositório imutável que demonstramos aqui hoje. Tá? Legal, Ranieri, depois dá um ok para a gente se atendeu aí as expectativas, a resposta. Mas acho que o que o Cícero falou é bacana, né? Legal, Ranieri. É legal que o Cícero falou justamente de também, além de ter a sua própria tecnologia de imutabilidade, também há essa parceria no caso de o hardware já ter lá a sua tecnologia de fazer imutabilidade. No caso de investimento que vocês já fizeram, não tem problema. Isso é o bacana da VIM. Ela se adapta muito ao investimento prévio que o cliente já fez. Vocês se movimentaram para um appliance de backup, como o próprio Data Domain, ótimo. Se não, também não é necessário, em determinados momentos, fazer esses investimentos. A gente consegue se adaptar dentro de ambientes de nuvem, com uma heterogeneidade bastante grande, e também de outros repositórios de backup. Bom? Perfeito. Pessoal, a gente vai adaptar aí ao que vocês precisarem de hardware e nuvem, tá, pessoal? A ideia é essa mesmo, a gente conseguir usar o que vocês gostam e que vocês se sentem confortável para usar, tá bom? Então, por isso que a VIM tem tanta integração aí com os players de mercado. Isso é importante dizer que se, por exemplo, estivermos usando um Object Storage, né, um armazenamento em nuvem como a AWS S3 para armazenamento de longo prazo, então teríamos, no caso,
um repositório imutável como esse para curta retenção, para os restores mais rápidos, e para longa retenção teríamos um AWS S3, por exemplo. Né? A gente consegue estender a flag de imutabilidade para o player de nuvem, ativando, né, a imutabilidade no próprio armazenamento também. Né? Então, independente de qual é o formato, a gente tem várias formas de entregar armazenamento imutável, né, e de controlar a imutabilidade. Aí. Bem, Leonardo, Cícero, agradeço, não tendo mais perguntas, agradeço a presença de vocês, a todos que aqui assistiram, passaram aqui 1h15 conosco, e vocês vão receber um e-mail de pesquisa desse evento com os nossos contatos também. Entre em contato conosco, nos procure, caso seja necessário. Nós podemos repetir essa demonstração para outros membros da equipe de vocês, tirar algumas dúvidas em particular, gerar uma reunião, nós vamos estar 100% à disposição. Procure seu gerente de conta, se for o caso também, vocês vão ter acesso aos nossos contatos, entre em contato conosco para nós ajudarmos vocês a estarem mais seguros e poderem responder de forma melhor aos incidentes de segurança. Vocês devem receber nos próximos dias o nosso webinar Segurança da Prática no mês de dezembro. Espero que vocês possam estar conosco aqui novamente. O tema ainda está sendo definido em breve. Eu acho que essa semana a gente já tem a definição. E agradeço novamente a presença. Desejo uma ótima tarde. Ao Léo, ao Cícero, agradeço a parceria de sempre e uma boa tarde a todos. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Até logo. Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau.